Olá, meu nome é Ricardo. Quer entender melhor a importância de saber escolher heróis? De saber em quem escolher para se inspirar? Fica comigo depois da vinheta, o assunto é interessante, você vai gostar. Em 2017, a Pixar lançou um filme chamado Viva, a Vida é uma Festa. E como muitos de seus filmes, tem muita coisa a nos ensinar. Porém, nós vamos focar apenas em uma coisa. Afinal de contas, no mundo em que vivemos, com o advento da internet, existem muitos influenciadores, existem muitas pessoas que podem acabar influenciando as nossas vidas. Pessoas das quais nós pegamos como heróis. Pessoas que podem acabar não somente sendo admiradas, mas idolatradas. E há muita diferença nessas duas palavras. Antes, porém, de adentrarmos a reflexão, é necessário que eu conte para vocês uma parábola, para que haja uma total compreensão do ensinamento de hoje. Sem essa parábola, vai ficar difícil entender. Em uma floresta, haviam dois médicos, o Dr. Coruja e o Dr. Raposa. Eles eram muito bons, até que houve um inverno e de repente o hospital da floresta começou a perceber algumas dificuldades. Os bichos daquela floresta odiavam os remédios amargos, geralmente os mais fortes e que davam muito resultado, mas adoravam os remédios que eram feitos de fruta, muito doces, só que muitas vezes nem dava resultado. O Sr. Urso, o diretor do hospital, falou que em 30 dias apenas um médico iria ficar. E ele iria fazer uma pesquisa junto aos pacientes para saber qual é o médico que ele escolheria. O povo então ia votar. E esperto, o Dr. Raposa começou a passar somente os remédios feitos de frutas. Ele queria muito ficar lá. O Dr. Coruja, porém, se preocupava muito mais com a saúde dos bichos. Não se preocupava se ele tinha que colocar remédios amargos. Ocorre, porém, que passado 30 dias, o Dr. Coruja foi mandado embora. 80% dos votos para mais foram todos para o Dr. Raposa, pois o Dr. Raposa dava para eles aquilo que eles queriam e não aquilo que eles precisavam. Só que isso era o suficiente para manter o Dr. Raposa na posição onde ele queria. Isso é demagogia, e essa palavra é muito importante para que possamos entender o que ocorre hoje em dia. Muitas vezes, muitos de nossos ídolos ou pessoas importantes são como o Dr. Coruja, falam aquilo que é necessário, porém, muitos são como o Dr. Raposa, falam aquilo que nós queremos ouvir, mas é o que precisamos? Essa parábola, portanto, é muito importante para uma reflexão. Há uma diferença entre admirar e idolatrar. Por que o povo da floresta, os animais, não viam que o Dr. Raposa não estava dando para eles o que era necessário? Porque começaram a idolatrar ele. Afinal, eles davam o que eles mais queriam. Quando começamos a idolatrar, em vez de simplesmente admirar, começamos a não perceber erro. Começamos a não questionar. E é aí que entra o filme de hoje, A Vida é uma Festa. É muito normal, assim como no filme, que como Miguel, tenhamos pessoas que nos inspirem. Miguel tinha o seu ídolo. Ernesto de la Cruz era um músico que ele admirava. Ele idolatrava tanto este músico que ele sabia decorar os filmes e também as canções. Queria ser músico como ele. Até aí, tudo bem. Você inspirar, ser inspirado, legal. Isso é normal e até faz bem. Pode nos ajudar a nos descobrir, a descobrir quem somos e do que gostamos. É algo até normal, é algo natural. O problema é quando sobe um degrau e a idolatria aparece. Quando a idolatria aparece, então nos tornamos o que realmente a palavra fã quer dizer. Na acepção da palavra, a palavra fã, sua origem vem de fanatic, uma pessoa que simplesmente quer ser igual ao seu ídolo, não se importando a respeito das coisas certas ou erradas. Quando idolatramos alguém, a gente muitas vezes toma aquela vida como exemplo. Às vezes, até no que a pessoa faz errado, as pessoas acabam adentrando, achando que é o correto. Ó, que legal, meu ídolo faz aquilo, eu vou fazer também. O perigo está aí. A filosofia nos ensina que a dúvida sempre é necessária. Nunca devemos colocar acima de qualquer coisa um sentimento ou pessoa.
A verdade deve sempre ser buscada e sempre ser explorada, mas quando passamos para o degrau da idolatria, muitas vezes nós corremos o risco de defender inclusive os erros daquela pessoa que gostamos. É o que se chama muitas vezes hoje em dia de passar pano. E o perigo está em queremos imitar tanto a pessoa a ponto de cometermos os mesmos erros que ela, como muitas vezes imitar comportamentos nocivos de alguns famosos. Quantas vezes vimos algumas pessoas ou fãs adentrarem caminhos tortuosos porque o seu ídolo também fez aquilo. Quantas vezes pessoas adentraram em vícios porque quem idolatravam fazia a mesma coisa. Aí é que está o perigo. Devemos amar, devemos admirar, mas fazê-lo com responsabilidade, sabendo o que é certo, sabendo o que é errado e jamais defendendo comportamentos errados da pessoa que admiramos. Voltando então à história que contei, quantas vezes alguns de nossos heróis são simplesmente demagogos? Precisamos aprender a prestar bem atenção nisso. Será que nossos heróis realmente só nos dão algumas coisas porque queremos ouvir? Ou realmente eles falam o que precisamos ouvir? Daí a importância de nós sabermos escolher bem as pessoas que admiramos, as pessoas em que nós realmente botamos fé, botamos amor. Quando percebemos que deixamos de ter valores corretos por conta de uma outra pessoa, infelizmente a idolatria já se instalou. Aí mora o perigo. Ao final do filme, Miguel descobre que seu ídolo era ladrão e assassino e escolhe então ficar ao lado de sua família. Observarmos os valores corretos é sempre necessário e por isso em nossa vida precisamos sempre estar atentos. Devemos buscar seguir heróis de verdade que tenham bons valores, não apenas heróis criados ou sustentados pela mídia. Quantas vezes vemos na internet histórias de pessoas que por conta de um ídolo deixaram emprego, deixaram profissão, venderam casa para assistir um jogo lá no Japão ou algo assim. A razão foi contaminada, houve inversão de valores, muitas vezes a família ficou lá para trás. Será que isso realmente fez bem a pessoa? Será que realmente aquele ídolo se importava realmente com ela? Aquele ídolo fez alguma coisa por ela na vida real para que ele pudesse amar tanto um ídolo assim? Devemos questionar nossas atitudes, devemos questionar nossos valores. Família deve sempre estar acima, família deve sempre ser mais importante, porque é a família que sempre está junto de nós. Família sempre deve ser ouvida. Assim, devemos seguir o exemplo de Miguel, que ouviu sua família e ficou do lado dela. E sua família não o abandonou, sua família o ajudou a chegar no seu objetivo após compreender realmente tudo o que se passava. Mas infelizmente ele notou que o seu ídolo era uma farsa. Ele então passou a admirar quem realmente deveria ser admirado. Acima de tudo, alguém que se baseava na verdade. Precisamos entender que existem valores eternos e basear nesses valores eternos a nossa vida, jamais em valores passageiros. Quantas pessoas querendo ser ídolo existem por aí? Deus sabe. É uma quantia enorme, é muita gente, mas será que realmente todos eles valem a sua atenção? Mantenha sempre os pés no chão. Observe sempre o comportamento adequado daquelas pessoas que você tanto admira. Nunca as idolatre, não suba esse degrau. Assim, não iremos nos decepcionar e não correremos o risco de seguir maus exemplos, seguir por maus caminhos. Aprendamos a seguir, mas a ouvir notícias e ouvir a verdade. Aprendamos a saber discernir uma coisa de outra, o fato da mentira. Aprendamos a escolher melhor nossos heróis pelos valores que eles pregam e ensinam. Que jamais deixemos a loucura nos fazer de tolos como os animais na história de início desse vídeo. Como aconteceu com Miguel no filme Viva, que aprendamos a valorizar nossa família e os valores que são eternos. Que aprendamos a desmascarar por nós mesmos, em nosso íntimo, os Ernestos de la Cruz que existem por aí. Não é preciso tacar pedras, não é preciso pegar e agir de forma má. Apenas observe, aproveite aquilo que é bom, examinai tudo, retenha o que é bom,
faça o que realmente é proveitoso. Não é necessário pegar e condenar as pessoas porque de repente elas erraram. Não, não é isso. Apenas não siga um mau exemplo. Observe e faça o exemplo bom. Não defenda aquilo que é errado. Honra a quem merece honra. E assim aprendamos e saibamos realmente quem merece a nossa admiração. Sempre lembrando que o ser humano ele é imperfeito. Ninguém é perfeito para que possamos idolatrar e realmente possamos copiar o comportamento de alguém ao pé da letra. Sabendo disso, então, com os pés no chão, aprendamos a escolher nossos heróis. E, se algum nos decepcionar, não é necessário tacar pedras, apenas não siga o mau exemplo. Deixa ele seguir o caminho dele. Se ele estiver errado, você não vai poder mudar a mente dele, mas você pode mudar a sua. Você pode não conseguir corrigir o erro dele, mas pode conseguir corrigir os seus próprios. E é isso que é importante. Manter os pés no chão. Admirar sim, idolatrar jamais. Siga sempre os bons exemplos. Se você gostou do vídeo, por favor, dá um clique aí, dá uma curtida, compartilhe. Pode ser que mais pessoas precisam ouvir essa mensagem. Comenta aí, você concorda com o que foi dito? Obrigado por ter ficado até aqui. Espero poder te ver novamente. Até mais!